Olá, seja muito bem-vindo ao Talk Odonto, um podcast feito para você dentista que busca conteúdos relevantes para te ajudar na gestão e no marketing do seu consultório odontológico. E hoje eu estou com um convidado muito especial, ele que é especialista em vídeos para odontologia, Lucas Caleb. E aí, meu querido, como você tá? Tudo bom? Valeu pelo convite, cara. Eu que agradeço. Lucas, a gente tem um grande problema com o seu nome, porque, para quem não sabe, nós somos amigos há um tempo, e o nome do Lucas é Lucas Caleb. E sempre quando eu vou apresentar para os meus amigos, eu falo, esse é o Caleb. E ele fala, prazer, Lucas. Então a gente sempre tem essa dificuldade. Mas agora eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco mais sobre como foi a sua trajetória no odonto e quais são os seus projetos atuais. Bom, legal. Primeiramente, valeu pelo convite, Felipe. É um prazer estar aqui junto contigo. E calma, você pode chamar de Lucas ou de Caleb. Eu costumo dizer que os meus amigos costumam chamar de Caleb e a minha família de Lucas, né? Então, quando chama de Lucas, eu acho que é alguma coisa mais séria já, entendeu? Entendi. Eu acho que o Caleb, às vezes, é um nome mais forte, talvez. Então, quando as pessoas me conhecem pela primeira vez, já começam a chamar de Caleb. Mas, vamos lá. Como você disse, eu sou hoje especialista em vídeos odontológicos. Por quê? Há um bom tempo já, eu acredito que desde o comecinho da pandemia, eu ultra nichei todas as minhas produções só para odontologia. Então, eu deixei de atender todos os outros clientes que eu atendia para começar a ultra nichar mesmo para odontologia. Então, isso fez com que eu me tornasse especialista no marketing odontológico, mais voltado para vídeos, inclusive. Então, hoje, eu até brinco com alguns clientes assim que eu tô tão imerso dentro da odonto, tão imerso dentro da odontologia em si, que se quiser que eu faça uma avaliação, uma cirurgia, eu faço. Que isso, hein? Agende essa avaliação com o Lucas Caleb. Agenda sua avaliação aqui comigo. Com o Lucas ou com o Caleb? Com o Lucas. Pode ser com o Lucas ou com o Caleb. Só ver o que dá mais resultado. Dá mais resultado, tá certo. E aí, como que foi quando você nichou? Você teve... O que te motivou mais a nichar para o odonto? Porque você provavelmente atendia vários outros ramos antigamente. O que acontece? A gente já tinha, na produtora, né, na agência nossa, a gente já tinha um resultado legal com os outros clientes, que a gente atendia, sei lá, desde uma padaria, desde uma loja de carro, até alguns consultórios odontológicos. Só que a gente fazia, por exemplo, para os consultórios odontológicos, fazer aquele marketing mais parecido com o que toda agência faz. Então era, às vezes, aquele marketing mais... é um videozinho, quadradinho, o doutor ali só falando. Porque, afinal, eu derivava de outros nichos, né? De outros setores. Então, doutor, faz isso aqui que eu acho que dá certo. Mas aí veio a pandemia e eu lembro que já logo na primeira semana ali, quando tudo começou a fechar, tudo literalmente fechou, só o consultório odontológico ficou aberto e algumas áreas da medicina ali também, tirando algumas coisas seletivas, né? Então, a gente meio que se obrigou, falou, poxa, e agora? Os nossos clientes dos demais nichos não têm mais dinheiro, não estão fechados, então o que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, vamos começar a atender algumas clínicas odontológicas. Então, a gente teve ali contatos com alguns gestores, alguns mentores da área odontológica, e isso foi abrindo algumas portas para a gente. Então, quando eu vi, a gente estava com mais demandas do que tinha antes da pandemia. Sim. E no meio da pandemia. Então, o consultório odontológico, como ele ficou aberto, o dentista precisou atender e precisou fazer marketing. Então, a gente começou a falar, cara, não, vamos lá, eu tenho uma solução. E a gente foi desenvolvendo um produto, desenvolvendo ali um atendimento para atender esse dentista. Então, infelizmente, a pandemia foi péssima, foi muito ruim, né? Algo trágico. Porém, quando a gente fala de negócio, para o nosso negócio foi onde a gente mais cresceu, literalmente. Entendi. Foi onde eu conheci lugares que eu nunca imaginava conhecer, porque hoje em dia eu atendo dentista desde o Nordeste ao Sul. Então eu tenho dentistas em todas as regiões, literalmente, e isso foi acontecendo ali desde a pandemia, para a gente poder atender todos eles. Legal. E o seu processo hoje, como que funciona para te contratar? Desde quando te contrata até a entrega do vídeo, qual que é o passo a passo? Como que você faz? Então, como eu disse, eu venho do marketing tradicional lá, né? E lá atrás eu atendia também muitos players. Na verdade, atendo ainda alguns players hoje do mercado, né? Alguns falam players, outros falam experts, enfim. São os caras do digital, né? Certo. Então, eu vim desse mundo do digital onde a galera
tem um volume muito grande de produção de vídeo. Então, poxa, Lucas, eu preciso gravar 30 vídeos aqui para testar no tráfego e ver o que dá certo. E eu vim também da produtora tradicional que o cara ia lá e pagava, sei lá, R$1.500, R$2.000 para gravar um vídeo institucional. Sim. Só que daí o que acontece? Eu entendi que o dentista, que ele já tem ali um nível de consciência legal do marketing, ele entende que não adianta nada ele pagar R$1.500, R$2.000, que seja, por um vídeo e esse vídeo não converter. Aí ele literalmente vai rasgar o dinheiro dele. Então eu falei, e se a gente pegar algo parecido com o marketing que a gente faz com esses experts, com esses players, e misturar com essa coisa da odontologia para o dentista ter muito material ali para ele testar na mídia dele. Então eu meio que mesclei os dois mundos e daí hoje, ao invés de eu ir lá no dentista e cobrar, o doutor Felipe, eu vou cobrar de você R$1.500 para gravar um vídeo. Não, eu cobro ali por uma diária de gravação e nessa diária de gravação a gente grava um número bem grande de materiais. E é interessante que às vezes numa diária sai 25, 30 vídeos. E aí o dentista fica falando, meu Deus, Lucas, isso é impossível, não dá para fazer. Só que pelo fato de eu ter ultra nichado para odonto e ter o contato com muitos gestores ali, de várias clínicas, gestores de várias regiões do Brasil diferente, eles começam a falar, Lucas, para de gravar esse vídeo aqui que esse vídeo não está mais dando certo. Grava esse aqui que esse aqui está dando. Aí eu vou moldando o meu jeito de gravar e eu já chego para o dentista com tudo pronto. Então ele não precisa se preocupar com o roteiro, ele não precisa se preocupar com o formato de gravação. Chega o doutor Felipe, relaxa, eu vou levar tudo pronto. Em último caso, se você estiver super travado, eu coloco um teleprompter ali, mas deixa que eu dirijo você. Então, no dia, rende muito a gravação. E daí fica bem fluido. Cara, é isso que eu ia te perguntar, na verdade. Você falou às vezes sai 25 vídeos em uma diária só. Eu imaginei que você deveria ter algum tipo de técnica para ajudar o dentista. Porque, por exemplo, o dentista, ele vai lá, ele estuda não sei quantos anos na faculdade, faz especialização, faz curso, faz tudo aquilo, ele estuda tudo aquilo para poder montar a clínica. Quando ele monta a clínica dele, ele tem que aprender sobre marketing, tem que aprender sobre gestão, ele tem que aprender sobre tudo. Sim. Então, provavelmente, eu entendo que hoje você tem muito sucesso porque você já ajuda o dentista com técnicas que vão acelerar esse processo para ele. Porque imagina só, gravar vídeo já é uma coisa difícil. Imagine em uma diária só você tirar 25 vídeos. Quando você encontra, assim, eu acredito que você deve encontrar, e eu queria saber disso, você deve ter clientes que travam na hora de gravar, que tem dificuldade. E quais são as suas técnicas que você usa para poder destravar, fazer com que ele sinta mais à vontade para ele poder continuar a gravação? Isso que você falou é muito engraçado, né? Porque o dentista vai lá, ele faz, sei lá, 5 anos de faculdade, aí ele faz 2 anos de especialização, aí ele acha que ele vai chegar, vai sentar no mocho ali e pronto, vai cair paciente no colo dele. Só que não é assim não. Ele literalmente, aí quando ele chega ali na frente do consultório, ele vê que ele tem que fazer marketing. Exato. Aí muitos deles entram em parafuso, porque fala, cara, e agora? Eu não sei fazer nada, eu não tenho às vezes a empatia que aquelas pessoas têm para fazer vídeo e tudo mais. Então, aí pode ser que infelizmente esse dentista às vezes cai não vou falar na lábia, mas aí esse dentista ele vai lá e cai no conto de uma agência que não é especialista, ou às vezes no conto de uma agência que literalmente só quer faturar, só quer vender para um novo cliente, e daí vende aquele post pronto para o dentista. E aí faz o Instagram do dentista virar um cardápio de supermercado. Produto tal, valor tal, produto tal, valor tal. E isso, literalmente, ao invés de ajudar, só piora o marketing do dentista. E daí, eu entendendo que o dentista ele precisa gravar vídeo, entendendo que o dentista ele precisa fazer um marketing mais humano, aí eu vou lá e gravo com ele utilizando algumas técnicas. Então, uma técnica que eu utilizo muito, que eu falo, na verdade, para o dentista para ele fazer, é para ele não criar um personagem. Eu até brinco que às vezes eu sou muito bom para eu ficar atrás das câmeras. Para eu ficar na frente da câmera, eu tô aqui, eu tô tenso, tá? Mas, por exemplo, às vezes se eu tenho a necessidade de entrar na frente da câmera para fazer qualquer coisa, eu vou lá, eu imposto a voz, ou lá, não sei o que lá. Sim. Aí eu crio esse personagem. Só que se eu criar esse personagem, eu não consigo sustentar ele por muito tempo. E daí, além do vídeo não ficar real, o vídeo ele vai tendo variações da mesma pessoa e não vai ficar bom. Quem está assistindo o vídeo não vai se conectar. Então, algo que eu falo pro dentista literalmente, seja você.
não crie um personagem. Seja você, fale quem você é, com os trejeitos que você fala. É claro, durante a direção, né, da gravação de vídeo, eu vou dando uma polida, às vezes, seja em algum vício de voz ou algum vício de gírias, né, e tudo mais. Porém, eu falo, dentista, relaxa, seja você. Porque às vezes eu tenho muito dentista às vezes que vai gravar comigo por uma primeira vez. Lucas, manda para mim os textos para eu estudar antes. Não, cara, pelo amor de Deus. Não é uma prova que você vai fazer. Sim. Relaxa. No dia, a gravação do dia tem que ser uma gravação descontraída, tem que ser solta e tudo mais. É engraçado que muito tempo atrás, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu fui até gravar uma doutora que ela anotava literalmente tudo. Todas as frases. Ela anotava as frases e ela passou 1, 2 dias estudando os vídeos. Meu Deus. Aí eu cheguei para colocar a câmera e ela falava... Olá, porque os implantes dentários, não sei quem dizer. E ficava ali travado. Falei, não é isso. Caraca. Não é isso. Literalmente, onde esses vídeos serão usados se chama rede social. Então é para você ter, é uma comunidade, para você ter contato. Aí você vai lá e coloca algo super quadradinho, algo super engessado. A pessoa que vai precisar assistir o vídeo não vai se conectar. Então, uma das técnicas que eu uso é isso. Seja você, fale bem solto e vai, que daí... É desse jeito que flui, que rende mesmo a gravação, entendeu? Cara, pelo que eu posso observar, na verdade, assim, nos teus vídeos mesmo, eu vejo isso muito na prática. Porque, por exemplo, o Dr. João Marcelo, que a gente conheceu lá no CIOSP esse ano. João Marcelo. Sim, um abraço, João Marcelo. Esse é o cara. E a gente... Quando eu conheci ele pessoalmente, eu tinha visto ele somente pelos vídeos. E quando eu conheci ele pessoalmente, eu vi que ele era a mesma coisa nos vídeos. E agora eu entendo o que você está falando, essa questão de trazer uma realidade para a mídia social. Porque antigamente a gente tinha um marketing muito tradicional. A gente tinha um marketing onde a gente afastava o consumidor do produto, porque a gente mostrava que era uma coisa extremamente perfeita. Exatamente. E o comportamento do consumidor mudou, o comportamento do usuário mudou. E hoje as pessoas querem o quê? Querem proximidade. Elas querem ver uma que é real e não simplesmente que é uma empresa de fundo de quintal que montou um site maravilhoso e você não sabe nem onde que essa empresa, se essa empresa é de verdade. Então eu percebo muito isso. Lá atrás, Felipe, a gente viveu essa época de que o marketing precisava ser extremamente institucional. A gente até surfou essa onda bem lá atrás, sei lá, 6, 7 anos atrás, onde se vendia muito um vídeo institucional. Sim. Não, porque nós somos uma empresa de 10 anos no mercado, com tantos... A gente vendeu isso e isso lá atrás até que dava certo, porque as pessoas queriam comprar de algo muito sólido, só que hoje em dia não. O marketing de hoje ele é mais próximo. As pessoas elas precisam se conectar para comprar. Elas precisam trocar uma ideia, conversar. Cara, é até engraçado. Eu estava num evento e eu não tinha um cartão de visita. Porque faz muito tempo que eu não utilizo cartão de visita. Já está se tornando cada vez mais comum não ter, né? Aí eu peguei, as pessoas chegavam para mim e falavam, Lucas, você tem um cartão de visita? Falei, não, vamos trocar uma ideia. Deixa eu entender como é que... A gente conversava por 10, 15 minutos, a pessoa falava, nossa, eu preciso gravar, eu preciso... Então, a conexão é muito maior do que só algo extremamente institucional. Sim. Do que eu ter, vamos supor, ali um portfólio muito lindo para o dentista olhar. Nossa, entendeu? Sim. Então, a conexão vale muito mais a pena. Esse marketing muito travadão, muito quadradinho, institucional, cara, não dá mais certo. Não dá. Uma coisa que eu percebo muito também, eu até estou falando que isso é um marketing fast food. As pessoas estão muito hoje querendo assim, o cara tem, em qualquer ramo, independente se ele tem uma clínica, independente se ele tem qualquer outro negócio, ele quer contratar uma agência, ele quer contratar um cara de tráfego pago e ele quer ter um resultado instantâneo. Ele quer pagar hoje, ele quer impulsionar R$5.000 e ele quer ter 50 mil de faturamento. E o que eu percebo é que isso está se tornando uma doença no mercado, porque está todo mundo fazendo isso. O grande problema é que a gente está criando um marketing superficial. E uma coisa que eu tenho falado muito para os meus clientes, inclusive para os meus parceiros, e a gente tem trabalhado muito isso atualmente, é que você tem que construir uma base mais sólida, você tem que construir comunidade, você tem que construir, você tem que entregar material, você tem que ensinar. Porque a grande questão é que as pessoas hoje estão investindo em tráfego e estão ganhando dinheiro. E elas estão felizes da vida. Estou ganhando dinheiro hoje, beleza, mas o mercado pode mudar amanhã. Se o mercado mudar amanhã, sabe quem vai ficar no mercado? Quem tem base sólida.
Quem ficou só investindo em postzinho pago, cara, não vai ficar. Vai cair. Então, por isso, eu entendo que a gente tem que construir um marketing que traga mais a pessoa, traga mais conexão, como você falou. O paciente, ele tem que ter uma conexão com o doutor. Ele tendo essa conexão, independente do que vai acontecer com o marketing no futuro, com o mercado no futuro, ele já tem uma conexão pessoal com esse doutor. E o marketing tem que trazer essa ligação. Felipe, é muito importante isso que você tem falado, porque eu tenho conversado com alguns dos meus clientes, com alguns dos meus dentistas sobre isso ultimamente. É bem engraçado isso, que assim, eu tenho brincado com eles, né? Eu falei, e se o tio Zuki hoje cortou ali o fio de internet do Facebook e do Instagram? Meu Deus. O que a sua clínica vive hoje? Eu vi um anúncio de uma agência esses tempos atrás, em que eles gravaram a doutora falando assim, né? Que daí o cara, o gestor da igreja, da agência, pega e fala assim pro dentista, fala assim, o que seria a sua clínica sem os patrocinados, sem o Google Ads, ou sem o Facebook Ads? Aí o dentista fala assim, cara, minha clínica não seria nada. Meu, exatamente. É exatamente isso que você acabou de falar. Hoje, o dentista, o consultório dele precisa ser omnichannel. Ele precisa estar ali em vários canais. Aí ele vai criar essa base sólida para que, se um canal para de funcionar, o outro está suprindo. Você comentou do Dr. João Marcelo Arcoverde, ele é lá de Natal. A última vez que eu estava gravando com ele, ele falou, Lucas, a maior parte dos meus pacientes, eles não vêm de Facebook e Instagram, eles vêm de Google. Vem do Google. Então, assim, o Facebook e Instagram é só um adicional ali de captação de novos leads, pacientes ali para ele. Então, assim, você entende que se o Facebook e o Instagram parar, ele vai sentir, só que não tanto. Ele vai estar tranquilo. E se, vamos supor, o Google parou, é só ele pegar, literalmente redirecionar a verba de um lugar para o outro e fazer crescer. Eu só penso que, eu costumo falar isso para o dentista, ele só precisa analisar que alguns canais demoram mais para ter resultados do que os outros. Então, se o dentista ele ainda não está imerso no digital, se ele ainda não tem uma captação bem ativa no digital, ele precisa escolher qual canal vai ser um pouco mais rápido para essa captação de leads e depois ele começa a colocar nos outros. Um exemplo. Google. O Google é maravilhoso. O paciente que vem do Google, ele vem mais pronto para comprar. Ele vem mais qualificado. Ele vem muito mais qualificado. Só que o Google não é do dia para a noite que dá certo. Sim. O Google você precisa ter toda uma estrutura de landing page, de site, de blog e tudo mais. Fazer um SEO bem feito. Sem dúvidas. Para que esse paciente ele venha mais pronto. Já o Facebook e o Instagram não. O Facebook e o Instagram... Você pode até fazer mal feito o trabalho, vai pingar ali um outro lead. Sim. Pode ser que esse lead não esteja tão qualificado, ele vai te dar um pouco mais de trabalho para você converter ele, mas vai cair o lead. Aí eu até costumo também falar para os dentistas que depois que você não está tendo mais tanta dor de cabeça para você ter novos pacientes, que aí você tem um paciente, seja do Google, seja do Instagram, é importante você pensar nos canais offline. Então, começa talvez fazer um programa na rádio, começa a fazer um outdoor, televisão em último caso, mas um outdoor, de repente, para uma cidade pequena, você faz uma campanha bem específica para um mês específico, só para marcar sua presença, é maravilhoso. Ou uma rádio bem segmentada para o seu público ali, dá muito certo. Então, o dentista ele precisa entender que ele precisa ser omnichannel. Se ele não for... tá com os dias contados aí o marketing dele para falir, viu? Sim. Eu acho interessante também o que você falou, porque uma coisa que eu tenho estudado bastante também hoje sobre negócio é que eu acho que as pessoas deveriam investir menos em marketing. Como assim? Quanto mais você investe na qualidade do seu serviço, na qualidade do seu produto e na retenção no seu negócio, você precisa investir menos em marketing. Porque o que eu vejo muito hoje, a gente teve agência de propaganda por mais de 10 anos e, era uma trabalheira lascada você ter que trabalhar com clientes que o produto era ruim ou o serviço era ruim e você tem que ficar fazendo milagre nas mídias sociais para trazer resultado para esse cara. E aí, quando a gente traz leads, a gente traz clientes para esse cara, ele mesmo faz o favor de perder esse lead. Ele faz o favor de quebrar esse cliente que tá vindo. Sim. A gente teve até uma experiência numa época que a gente estava atendendo uma hamburgueria
E a gente fez uma campanha de marketing, e a gente fez uma campanha que era acho que era 2 hot dogs por um, né? Você levava 2 e pagava um, alguma coisa nesse sentido. E fizemos uma campanha, investimos pesado, porque dentro da estratégia tinha toda aquela questão, a gente fez os cálculos certinho, vai trazer isso de resultado, vai trazer isso de base de leads, nesses bases de leads a gente vai... Cara, a teoria tava linda. Tava linda. Aí acontece, só que ao mesmo tempo que a gente startou a campanha, eu peguei, liguei pra, na época a minha esposa era minha namorada, eu liguei pra ela e falei assim, vamos comer um hot dog? Ela falou, vamos, chamou o irmão dela e tal, e a gente foi uma galera. E aí a gente chegou lá nesse cliente nosso, e a gente sentou na mesa e tal, todo mundo conversando e tal, e o atendente veio atender a gente e tal. E ele falou assim, e aí, o que vai ser e tal? A gente falou assim, a gente queria aquela promoção. O meu cunhado falou, eu queria aquela promoção tal, 2 por 1. Ele falou assim, não sei de nenhuma promoção não. Meu Deus do céu. Aí nisso, o mais engraçado é que quando ele falou isso, todo mundo da mesa olhou pra mim. Todo mundo assim, tipo assim, e aí, não tinha uma promoção? Aí eu falei assim, não, amigo, a gente tá rodando uma promoção, eu sou da agência, a gente tá rodando uma promoção nas mídias sociais, assim, 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 e ele, não tô sabendo de nada. Meu Deus. Vou falar com a gerência. Aí ele entrou lá pra dentro, falar com a gerência e voltou. Falou, dá pra fazer. Falei, cara, que péssimo atendimento, cara. A gente foi super maltratado. O que eu me senti, na verdade, foi aqueles caras... busca promoção, sabe? Aqueles caras... Você ainda levou teus amigos Eu pra passar vergonha. Pra passar essa em vergonha, público. exatamente. Então, assim, o que eu vejo é que se quando o cliente, inclusive todo o negócio, que você investe mais na qualidade do seu serviço, na qualidade do seu produto, você vai ter marketing natural. Porque um vai falar pro outro, é diferente, cara. Por exemplo, teve um caso que aconteceu semana passada. A minha mãe teve um problema no dente dela e ela foi num dentista e o dentista falou pra ela que a raiz estava quebrada e que ela ia ter que extrair e fazer implante. Certo. E ela pegou e se desesperou. Falou, meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro pra pagar um implante agora, é muito caro e tudo mais, fazer um tratamento justo no momento desse e tal. E ela pegou e lembrou que a minha tia foi num outro dentista e tinha sido muito bem atendida. Olha só pra você, aqui a gente já começa uma jornada do cliente, né? A minha tia foi muito bem atendida e falou pra minha mãe. Então a minha mãe lembrou que a minha tia foi muito bem atendida nessa clínica e falou, eu vou lá pra ter uma segunda opinião. Quando chegou nessa outra clínica, o dentista avaliou ela e falou assim, não, seu dente não tá quebrado. Quem falou pra você que tá quebrado? E ela falou assim, o outro dentista falou que tava quebrado, que eu precisava fazer implante. Ele falou, não precisa fazer implante, a gente só vai fazer uma restauração. E minha mãe saiu de lá assim, aliviada. Ela achou que o dente dela tava com a raiz trincada e ela ia ter que fazer um implante. Ela Vai não dar precisava. qualidade do dentista ser bom dentista, né? E sabe o que é engraçado? Esse dentista, ele poderia ter falado, não, realmente está quebrada a sua raiz, vamos fazer um implante aqui com a gente. E ele ia faturar aquele implante, mas ele ia perder o mais precioso, cara, que é a admiração. Eu fiquei tão grato naquela clínica, cara, que eu quero mandar para eles produtos nossos que são de graça. Porque nós trabalhamos voltado para odontologia, então eu quero fornecer para eles, porque eu fiquei grato. Eu fiquei tão grato que eu tenho vontade de ir. Minha mãe lá de Rondonópolis, no Mato Grosso, eu tenho vontade de ir lá fazer tratamento com eles, porque isso gerou uma gratidão muito grande. E gerou um gatilho de honestidade, de gratidão, então tudo isso ficou muito implícito. E o que eu falo mais é essa questão de eles trabalharam na retenção deles. Eles trabalharam no paciente que está dentro da clínica, e não no paciente que está no Facebook. Ele trabalhou no paciente que está dentro da clínica. Está dentro da clínica, vamos tratar esse paciente. Você pode ter certeza que a minha mãe vai trabalhar o resto da vida com essa clínica. Ela não vai para outra clínica. Existem 2 pontos na sua fala, que um é só um comentário e o outro eu quero explicar para você. O comentário que eu quero fazer, eu não sou dentista, mas pelo fato de eu estar muito imerso, né, eu consigo conversar de igual com um dentista às vezes, né? E essa questão de às vezes um dentista querer salvar o dente, outro dentista querer extrair o dente, é porque literalmente hoje a odontologia virou uma carnificina. Hoje tem muita faculdade cuspindo dentista no mercado, então tem muito dentista que só quer literalmente arrancar dente e não quer salvar dente. Sim. Por quê? Na visão do dentista, às vezes é muito mais fácil arrancar o dente, colocar um implante ali, colocar uma coroa e tá pronto o sorriso, do que o cara, às vezes, fazer um tratamento que vai demorar mais tempo de cadeira para restaurar aquele dente. Sim. E o ticket desse tratamento é muito menor. Então, isso já é uma questão até do caráter do próprio dentista mesmo, que tem muita clínica por aí que só quer mutilar paciente. Então, esse é o comentário que eu queria fazer para você, pelo que eu tenho visto muito por aí. Tá? Inclusive, por exemplo, quando eu vou atender algum cliente novo, os meus clientes vêm todos de indicação. Eu não faço marketing para captar nenhum cliente. É literalmente um dentista que vai indicando para o outro, e graças a Deus isso faz com que eu não tenha agenda para os próximos meses, às vezes. Sim.
E graças a Deus eu só lido com dentista... Bom, não lido com dentista que faz esse tipo de coisa, sabe? Aí agora, comentando sobre esse ponto que você falou, que é que às vezes o dentista acha que literalmente é colocar o dinheiro ali, já vai vir um paciente, só que existe todo um tratamento, é como que a sua secretária tem e tudo mais. Exatamente. Eu sou da produção de vídeo. Eu não tenho nenhum serviço de mentoria para secretárias, não tenho nenhum serviço, por exemplo, para gestão da clínica, nada disso. Eu literalmente produzo vídeos. Só que como eu tenho esse contato muito de próximo, seja com gestores de clínicas, seja com um dentista de um consultório, seja com a clínica que fatura 1 milhão, com a clínica que fatura 100 mil reais, eu vejo muitas minúcias ali, muitas coisas que acontecem dentro do consultório odontológico. Legal. E o que eu costumo falar? Pensa aqui comigo uma escadinha. Existe a captação, bem grosso modo, tá, Felipe? Captação do lead, a conversão desse lead para avaliação, a conversão da avaliação. Então, vamos colocar esses 3 degraus. Não adianta nada o dentista derramar dinheiro na captação desses leads, sendo que a secretária dele não consegue converter esse lead. Sim. Ou não adianta nada esse dentista melhorar muito a avaliação dele ser de 100%, sendo que a secretária tá vindo 1.000 leads e ela converte 10% desses leads. Exato. Ou vice-versa, não adianta nada a secretária dele ser muito boa, a captação ser muito boa e a avaliação dele é péssima. Ou não adianta nada, sei lá, a avaliação dele ser muito boa, a secretária ser boa e os criativos, os vídeos serem péssimos. Sim. Então o dentista ele tem que entender em qual ponto ele precisa melhorar. Eu vou dar um exemplo. Esses tempos atrás, eu estava indo para uma gravação, estava num aeroporto e rodando ali o Instagram. Eu tenho essa conversa salva no meu WhatsApp até hoje e eu mostro para todos os dentistas, clientes meus. E eu tava vendo o Reels ali normal, de repente veio um anúncio. Você ronca? Você tem alguém perto de você que tá roncando e te incomoda para dormir? Vídeo simples, feito com o celular. Eu olhei e falei, cara, esse vídeo é para mim. Aí eu falei, pronto, virei um lead. Vira um lead. Primeira coisa, eu cliquei no anúncio. Aí beleza, aí me mandou pro WhatsApp. Aí mandou lá a mensagem automática do WhatsApp. Primeira coisa que a secretária me faz. Olá, bom dia, qual é o seu nome? Pra mim já quebrou a perna aí. Já era. Poxa, meu nome tá lá no WhatsApp. Bom dia, Lucas, tudo bem? Beleza, pra mim já foi um primeiro erro. Depois eu falei, olá, meu nome é Lucas. Aí depois ela mandou, como posso ajudar? Pelo amor de Deus. Você já clicou no anúncio? Porque chega ali, ela viu que eu cheguei pelo anúncio da placa de ronco. O que ela deveria, no mínimo, ter feito? Olá, Lucas, tudo bem? Vi que você se interessou pela nossa placa de ronco, vi que você viu. Me conta um pouquinho da sua história. Você ronca, genial. ou é sua esposa que está roncando, ou é alguém próximo de você? Fala como que a gente pode te ajudar. Conta um pouquinho da sua história. Aí eu ia me conectar. Eu ia contar a minha história para ela. Eu falava, então, olha, eu que estou roncando, minha esposa está reclamando, eu queria melhorar a minha qualidade de sono, eu queria melhorar isso. Aí, sabe o que? Aí eu tive que falar para ela, olha, eu vi o anúncio da placa de ronco, como é que funciona? Ela falou, aí ela só mandou uma outra mensagem. Lucas, a placa de ronco, você precisa passar por uma consulta de avaliação com a doutora, a consulta custa R$100 e vamos agendar a sua consulta? Ela não gerou valor nenhum. Não gerou conexão. Não gerou conexão. Para mim, esses R$100 seriam os R$100 mais caros do mundo. Sim. Agora, imagina que ela... Aí vamos olhar para o outro lado. Se ela estivesse fazendo o funil certo. Aí ela pegou... Eu contei a minha história para ela e ela pegou e falou assim, nossa, Lucas, eu entendo. Aí mandava um vídeo de um paciente falando assim, Lucas, dá uma olhada nesse paciente nosso aqui... Nossa. Que ele fez o tratamento com a gente e a esposa dele também reclamava e hoje como é que ele tá. Aí teria que ter um videozinho do paciente falando assim, nossa, antes eu roncava, era muito ruim e hoje a minha esposa ela não reclama mais, é muito tranquilo. Eu ia falar, caraca, o produto dá certo. Aí, depois que ela gerou esse valor, ela falava, Lucas, só que como cada tratamento é personalizado, você precisa passar por uma avaliação. Então, a avaliação tem um custo de R$300. Para mim... Isso é barato. Ia ser barato. Barato demais. Porque eu sei que esses R$300 ia solucionar, eu ia entender qual que era o caminho certo. Então, assim, entende que o criativo era muito bom, só que a conexão da dentista ali, da secretária, matou.
Então, eu acho que o dentista ele tem que entender em qual ponto ele precisa melhorar. Nem sempre é o meu serviço de produção de vídeo, nem sempre é o serviço da secretária, nem sempre pode ser a avaliação. Então, o dentista precisa entender qual que é esse ponto. Existem, né, várias... Se a gente for comentar cada ponto desse aqui, eu acho que a gente vai passar horas e horas aqui conversando. Mas o dentista que ele ainda não entendeu isso... Cara, infelizmente ele vai passar perrengue na clínica dele. Cara, e isso é sensacional o que você acabou de falar, porque é o seguinte, o que eu vejo eu acho que é falta de empatia. Porque assim, para pra pensar. Quando a gente vai fazer algum tratamento, todo mundo tem medo de dentista, cara. Se alguém levantar de manhã e falar assim, cara, adoro um dentista, eu amo. Cara, a gente tem medo de sentir dor. Então, o que eu acho que falta nesse momento é falta de empatia, porque do jeito que você falou, você foi muito mais empático na sua observação. Por quê? A pessoa, ela tem um problema. Imagina assim, uma coisa que o dentista e o pessoal do marketing não está pensando. A pessoa tem uma dor e ela quer solucionar aquela dor, mas ela tem medo, ela tem objeções. E você precisa ir eliminando essas objeções. Como você falou o texto, depois você até passa por escrito esse texto para mim, que eu vou deixar para o pessoal baixar, passar esse script para o pessoal baixar. Fácil. Mas assim, isso gera você vai eliminando essas dúvidas, você vai eliminando esse medo. Imagina, eu chego lá e eu quero fazer o tratamento, mas eu tô morrendo de medo. E você já é frio comigo, você é seco comigo, eu já vou retrair, cara. Eu vou falar, então não vou fazer não, vou deixar assim mesmo, vou aguentar do jeito que tá mesmo. Você não quer correr o risco. Agora, quando você falou que ela foi empática, a secretária foi empática, ela chegou, ela falou muito bem, como que você tá? Nossa, Lucas, eu sei como é que é. Te passou uma prova social. Cara, esse roteiro todo aí, ele não tem como não converter. Esse é 100% de conversão. Veja bem, é que assim, hoje, acho que dos dentistas que eu atendo, acredito que 80% são implantodontistas, né? São clínicas que vendem, seja o implante unitário, seja a prótese protocolo. O resto da porcentagem é, por exemplo, um dentista da Hoff ou talvez da Orto, quase nenhum pério e por aí vai. O dentista do implante, o paciente, na verdade, do dentista de implante, ele é um paciente, muitas das vezes, ou desdentado total, é um paciente mais velho, é um paciente que passou trauma para extrair esses dentes, é um paciente que, às vezes, ele lá na infância dele, porque é um paciente que pode ter vindo da zona rural, que, cara, quantas vezes ao captar depoimento de paciente eu já ouvi essa história? Nossa, Lucas, quando eu tinha 15 anos, extraíram todos os meus dentes e me deram uma dentadura de presente. Quantos anos? 15. 15 anos? Eu já ouvi paciente com 12 anos. Porque acontece? Antigamente o dentista ele era mais prático. Então, sentia dor no dente, não tinha esse negócio de restaurar dente. Arrancava, só que acontece. Arranca esse aqui, tá doendo. Tira tudo já. Então, literalmente é um paciente mutilado. Então, Deus. Esse paciente ele, literalmente tem muito trauma. Muito trauma. Aí, se você não gerar conexão com esse paciente, se você não quebrar essa objeção, principalmente do medo, esse paciente nunca que vai pisar no consultório odontológico. Ele vai usar a dentadura pro resto da vida, ele vai ter falta de dentes pro resto da vida. Ou, por exemplo, vou trazer para outra realidade da Hoff, vamos supor. Aí o paciente da Hoff, eu vou trazer o exemplo da Jéssica. A Jéssica, ela morre de vontade de fazer boca. Então, quer ter a boca ali mais delineada, a boca legal. Se o dentista, na hora de comunicar com ela, não matar essa objeção de que ela vai ficar artificial, de que vai ser um processo... Ela nunca que ela vai entrar no consultório odontológico para fazer um botox na boca. Então, o dentista ele precisa preparar mais esse paciente antes de chegar no consultório odontológico. Senão, se ele não matar essas objeções, a avaliação dele vai ser muito mais longa, porque ele vai ter muito mais trabalho com esse paciente. O paciente ele vai chegar muito armado na avaliação, ele vai chegar rígido. Então, se ele não matar essas objeções, principalmente a do medo da dor, que eu acho que é a mais latente, assim, pode esquecer. Interessantíssimo, cara. Agora, só falando um pouco mais sobre... eu já vi alguns dos vídeos de depoimentos que você gravou e eu, particularmente, eu acho incrível como que você consegue extrair a emoção do paciente no vídeo. E uma coisa que acho que a gente tinha conversado um tempo atrás, tinha falado para mim sobre a diferença do elogio. Quando a pessoa vai fazer um depoimento, às vezes a pessoa fala assim, eu já cometi esse erro e eu não faço mais isso, cara. De pedir pro meu cliente mandar para mim um depoimento.
Porque ele manda elogio. E eu Aham. entendi isso depois, quando você me explicou. E aquilo, às vezes, não tem tanto valor quanto um testemunho mesmo, um depoimento de verdade. E eu queria que você explicasse pra gente qual que é essa diferença do quando é um elogio ou quando é realmente um depoimento. É que veja bem, o elogio às vezes ele é muito superficial, ele não tem profundidade, então é algo mais frio. Só eu falando, Felipe, sua camisa é muito bonita, cara, parabéns. Obrigado. Agora, Felipe, nossa, cara, essa camisa sua, ela te fez parecer tal coisa, ela te fez... Eu não vou ficar te elogiando aqui pra... Não, sim. Até porque já que tá essa ali, camisa é faz isso, essa camisa é aquilo. E tem mais emoção na fala, tem mais profundidade. Sim. Então, acontece. Quando eu vou captar um depoimento de paciente, por exemplo, a primeira coisa que eu preciso fazer com um paciente que eu nunca vi na vida, afinal, o paciente teve contato com o doutor. dentista. Uhum. Eu preciso gerar conexão com ele. Então, através dessa conexão que eu gero, essa frieza que eu vou quebrando ali na conversa com o paciente, eu consigo tirar um testemunho mais sincero, mais do coração. E daí eu coloco ele ali para conversar e deixa de ser um simples elogio. Aí vira literalmente uma conversa mais profunda. Algo que parece besteira, mas tudo tá ali no subconsciente, a gente vai quebrando. Uhum. Uma brincadeira que eu faço literalmente com todos os pacientes. O paciente está lá na recepção esperando eu captar o depoimento. Aí o paciente ele tá tenso. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo que pode ser que ele vai ter que falar alguma coisa decorada, Sim, que ele vai ter que criar um ele vai personagem. armado. Então ele tá literalmente armado. A primeira coisa que eu faço para brincar e quebrar aquele gelo é: Cadê o artista da Globo que veio aqui gravar comigo? Aí o paciente, meu Deus. Aí eu já começo a brincar. Aí eu falo, relaxa, eu dou um abraço. Uhum. Vai além do só gravar um vídeo, de um videomaker que fica ali travado, ali parado atrás de uma câmera. Então eu faço, eu abraço esse paciente, eu conecto com ele. Quando eu chego com ele, eu não solto uma pergunta seca. Uhum. Igual, vamos supor, eu estou conversando aqui com você. Felipe, como que foi para você... o que estava acontecendo com o seu sorriso antes? É difícil responder, na verdade. Você entendeu? Fica seco. Uhum. Agora, se eu falar assim, Felipe, a sua geração ela sofreu muito com dentista, né, cara? Eu imagino que você tenha perdido seus dentes aí quando você era adolescente. E, nossa, isso gera muito trauma. Sem contar você usando uma prótese. Como é que é, cara? Para você sentar numa mesa com a família, entrar aquela comida por baixo. Nossa, eu imagino que você deve ter passado por tanta coisa. Fala para mim. Teve algum constrangimento que você já passou? Como que era a sua vida literalmente antes de fazer esse tratamento? Aí já me dá uma de ideia. Cara, genial. Ó, eu gostei do exercício que a gente fez aqui agora. Quando você perguntou como que era antes, me deu um branco. Eu não sabia o que falar. Então, provavelmente, se eu estivesse gravando agora, eu ia falar, não sei, acho que tal. E aí sai aqueles depoimentos meio ruim, né? E aí, quando você começou a falar, e você mostrou empatia, porque quando você falou, eu senti que você entendia da minha dor. E aí você pegou e falou tudo. Entender da dor. O que acontece? Pelo fato da gente ouvir muitos pacientes, a gente entende o que esse paciente já passou. Graças a Deus, eu nunca passei pelo que ele passou, mas eu entendo. Sim. Então, e quando eu vou fazer a pergunta, você deve dar na pergunta a sugestão da resposta. Genial. Então você pergunta, cara, como que era? Você já teve que sair de uma mesa? Ó, eu sugerindo para ele o que ele tem que responder. Você já teve que sair de uma mesa porque entrou comida por baixo? Ou às vezes você foi espirrar, a prótese escapou? Ou às vezes você já passou por algum constrangimento? Mastigou de um lado, ela escapou do outro. Aí o paciente já fala, nossa, realmente, uma vez eu estava sentado na mesa e eu fui comer... entrou comida por baixo, começou a me machucar, eu tive que sair da mesa. Você sugere na pergunta a resposta que você vai querer ter. E daí, eu sempre começo por isso, porque daí o paciente ele já se quebra ali, porque já vem na lembrança. Algumas vezes eu já deixei no meu celular uma musiquinha bem de piano, deixando tocando bem no fundinho, assim, legal. só para dar uma amolecida no paciente, porque conforme ele vai falando, isso lá no subconsciente dele ele já vai lembrando e tal. Às vezes eu consigo um choro aí. Eu lembro uma vez que eu chorei junto com uma paciente, quando... Aí eu falei, poxa, você quer quebrar o videomaker desse jeito, né? Ela pegou e falou assim, Lucas, eu não passava um batom pro meu marido há 10 anos. Aí ela embargou a voz, eu comecei a chorar. Caraca, meu. Você entendeu? Você se emociona, né? Emociona. Teve um vídeo que você me mandou uma vez, desses de depoimento, que já que a gente tava assistindo o vídeo, a gente se emocionou, cara. A gente ficou, Você lembra qual que era? Eu não lembro exatamente.
Não vou lembrar. Já lembro, eu lembro. É o vídeo que a mulher fala que ela ela foi não foi tratada como não foi pessoa. tratada como pessoa nas clínicas que ela tinha ido. Esse vídeo é o depoimento do doutor Matheus Manzotti e do Bruno Dávila. Exato. Lá de Palotina. Esse depoimento eu chorei junto. Cara, a gente se emocionou assistindo o vídeo. A paciente, ela... eu vou... Né, depois... A gente coloca o link aqui na descrição. Eu quero colocar o vídeo. A paciente, ela literalmente... Ela fala assim... Eu fui na outra clínica e eles literalmente só queriam arrancar meus dentes. E aqui não. Aqui eles falaram que eles iam cuidar de mim. Que eles iam fazer o tratamento comigo. Então, assim... É o dentista viver a dor do paciente e não ver um paciente literalmente como um pedaço de carne, cara, e querer botar implante ali. Exato. Entendeu? Então, o dentista, ele precisa gerar essa conexão. Seja o dentista, seja eu como videomaker na hora de eu captar esse depoimento. Você viu que desde o começo da nossa conversa, do podcast, a gente está falando de conexão. E não está falando sobre produzir um mega hiper vídeo, não está falando sobre ter extrema qualidade, sobre tal... Não, cara, a gente está falando literalmente desde o começo sobre conexão. O dentista, se ele não tiver conexão, esquece, cara. Esquece. Eu costumo falar, às vezes o dentista ele chega para mim e pergunta assim: Lucas, qual câmera que eu posso comprar para melhorar os meus materiais aqui no consultório? Eu falo, cara, você tem certeza que você precisa de uma câmera? Porque com o celular, ele vai conseguir um bom trabalho se ele trabalhar bem com o celular. Só que independente da ferramenta que ele usar... Se esse vídeo não tiver conexão, se esse vídeo não tiver aquela pureza, sabe? Esquece, cara. Pode ser o vídeo mais simples do mundo, gravado com um celular com uma qualidade ruim. Só que se esse vídeo às vezes tiver muita conexão, tiver uma história muito envolvente, ele vai converter, ele vai dar bom. Entendeu? Cara, genial. Outra coisa que eu queria ver contigo também é... Vamos pensar que é o seguinte. A gente está falando sobre conexão. Certo. E eu acho que a gente pode resumir esse podcast inteiro em conexão. Se você criou uma conexão com o seu cliente, com o seu lead, você tem uma garantia muito maior de uma conversão. E agora vamos pensar o seguinte. Pensando em... O grande problema hoje, eu vejo muitos consultórios que eles têm uma agenda que está cheia, porém uma alta taxa de não comparecimento. As pessoas não comparecem. Então, tá trabalhando no tráfego, tá investindo, tá fazendo campanhas, o negócio o criativo tá maravilhoso, tá trazendo, só que as pessoas não estão comparecendo. Uma das causas que eu entendo seria na qualidade do criativo. Pensando em, por exemplo, assim, em qualidade do vídeo, pensando mais na qualificação desse lead. Porque, querendo ou não, o que diferencia um lead qualificado e um lead não qualificado? O lead que não é qualificado é aquele lead que não entendeu a sua proposta. Então, às vezes, você está oferecendo implante dentário e ele está achando que você vai fazer alguma doação para ele. Quando ele chega, ele vê que tem que pagar, ele volta para trás. O que aconteceu? Uma falha de comunicação, alguma coisa nesse sentido. Quando você tem um lead qualificado, é que o lead ele já vem determinado a fazer aquilo. Então, ele já entendeu a sua proposta, ele criou conexão com você, ele sabe exatamente o que você está fazendo. Quais seriam as dicas que você daria para, na hora de criar o vídeo, na hora de produzir um vídeo, quais elementos o vídeo tem que compor para conseguir melhorar a qualificação desse lead, o lead entender melhor o que o doutor está propondo? Deixa eu explicar algumas coisas para você, Felipe. Por exemplo, o básico, o feijão com arroz que um vídeo deve ter, existe uma técnica chamada dor, benefício e solução. Dor, benefício e solução. Essa técnica, dor, benefício e solução, ela é aplicável para qualquer tipo de vídeo, para qualquer nicho, para qualquer área. Só que eu vou utilizar essa técnica para odonto. Certo. Dor. Qual que é a principal dor do paciente, da pessoa que você vai querer captar? A pessoa, ela não sorri mais para a família, a pessoa, ela não conversa mais livremente, ela não come mais, ela tem vergonha de tirar foto. Dor. Só elenquei aqui algumas dores. Ou, por exemplo, para Hoff, a pessoa ela não se sente feliz em passar um simples batom, ela não se olha no espelho e não vê quem é ela de verdade, ela fica com vergonha do lábio dela. Estou dando um exemplo. Quais são os benefícios que a pessoa vai ter se ela solucionar essas dores? Ela vai voltar a mastigar, ela vai voltar a sorrir, vai voltar a tirar foto, ela vai voltar a ter liberdade com os netos dela. E qual que é a solução? A solução
Aí você vai precisar explicar o seu tratamento. É através dos implantes dentários, é através da prótese protocolo, é através de um sorriso novo, entendeu? Se você matar esses 3 pontos dentro de um vídeo, você tem um feijão com arroz muito bem feito. Aí, é claro, para cada tipo de material, a gente pode variar essa ordem. Então, às vezes, a gente pode começar com o benefício primeiro ou com a solução primeiro, depois com a dor. Enfim, a gente precisa pode variar isso. Mas tem que conter os 3 elementos. Mas isso é o feijão com arroz. Feijão com arroz. Se o vídeo não tiver isso, poxa, ele vai ficar faltando algumas coisas. Sim. Aí depois a gente pode colocar pontos de criatividade, blá, 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 e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui para você, tá? De cabeça aqui, não vou ler nada. Você que está sofrendo com a falta de dentes, você que já passou vergonha, tirar uma foto e viu ali que está com um dentinho faltando, ou às vezes você que sentou na mesa, comeu aquela farofinha, aquele feijão tropeiro e entrou comida, você teve que sair para ir no banheiro para limpar. É difícil, né? Eu só sei disso porque eu converso com pacientes todos os dias sobre isso. Mas você já imaginou... eu falei da dor, agora eu vou falar dos benefícios. Agora, você já imaginou você poder voltar a comer tudo que você quer e ter aquela sensação de dente fixo de novo? Já imaginou você poder voltar a sorrir, gargalhar, sem medo da prótese escapar? Pois é, eu tenho a solução para você. Através dos implantes dentários, com apenas 4 implantes, eu devolvo para você 12 dentes fixos. E sabe o que é melhor? Você não vai precisar sentir dor. Aqui na nossa clínica, a gente... aqui eu estou adicionando um elemento, tá? Aqui na nossa clínica a gente trabalha com a sedação consciente, onde um médico anestesista vai estar do seu lado, vai colocar um remedinho na sua veia, você vai dormir, você vai relaxar na cadeira e quando você acordar já vai estar tudo pronto, você não vai passar por dor nenhuma. Então, se você quer ter esses benefícios, quer voltar a ter um dente fixo de novo, quer voltar a sorrir e ser feliz para a vida, eu posso te ajudar. Cara, cara, genial. Ainda bem que a gente tem isso gravado, que eu já vou usar para fazer uns criativos. Não, mas sabe o que eu tava olhando diretamente para você e extraindo todo o conteúdo desse vídeo, dessa narrativa que você fez agora. E 2 coisas me deu vontade de fazer. Me deu vontade, primeiramente, de comer uma farofinha, um feijão tropeiro. Pode pagar um almoço, cara, então. A gente pode, saindo daqui a gente almoça. E depois me deu vontade de tirar os dentes e colocar de novo. E, cara, realmente... Cara, é engraçado. Tem um dentista que a gente atende, que é o Dr. João Miranda, lá de Mogi. As próteses dele são tão lindas, tão lindas, tão lindas. Eu não sei, cara. A qualidade da prótese dele é muito linda. Sim. Que a Jéssica brinca, ela fala: nossa, amor, eu quero arrancar todos meus dentes e colocar as próteses dele. Que é muito boa. Ai, cara. Mas é isso. Você entendeu a construção do vídeo, como que é? O dentista ele não precisa ficar engessado em ter que falar... deixa eu até dar um ponto aqui para você. Existe uma máxima aí que muita gente fala de que dentista gosta de dente, paciente gosta de gente. Aí sabe o que acontece? Que é? Dentista gosta de dente, paciente gosta de gente. Certo. O que eu quero dizer com isso? O dentista vai lá... Quando ele vai gravar um vídeo ou quando ele vai fazer algum tipo de mídia, ele acha que ele tem que colocar aquela foto, aquele vídeo do dente perfeito, com uma luz maravilhosa, mostrando aquela incisal, aquela translucidez, sabe? Todos os detalhes. E, cara, sabe quem que vai gostar disso? É outro dentista. O outro dentista, exatamente. Ou o paciente pode até achar bonito, mas é aquele paciente que está extremamente consciente do que já é o tratamento. Agora... O paciente ele quer ver de verdade a foto do dentista junto com outro paciente que é parecido com ele. Ele quer ver a história de um paciente que às vezes está na mesma condição que ele. Então, vamos supor, se eu for fazer um tratamento odontológico, eu não quero ver o dentinho lindo, maravilhoso. Eu quero ver que o dentista faz um tratamento para uma pessoa que é parecida comigo. Exato. Que às vezes tem a mesma condição financeira que eu. Aí sabe o que acontece? O dentista ele não vende high ticket. O dentista ele é um dentista comum, de consultório normal, só que daí ele só posta coisas extremamente técnicas, ele só posta coisas muito mega hiper produzidas. Poxa, o paciente que é o senhorzinho, que é a senhorinha ali, vai falar, cara, esse dentista é caro demais. Cara, nunca que eu vou nesse consultório. Agora, se esse paciente vê o dentista abraçando uma senhorinha, vê o dentista abraçando um senhorzinho, o paciente vai falar, poxa, aquele senhorzinho parece comigo, eu acho que eu vou fazer tratamento com esse dentista. Então,
De novo, a gente falando de coisa técnica, do nada voltou para conexão. Conexão, foi o que eu pensei agora. Você entendeu? Conexão. Então, assim, é isso. Cara, só pensando agora, existe no marketing é muito falado sobre a furadeira e o furo na parede. E só, eu quero fazer eu quero refrasear o que você falou, mas pensando agora na furadeira. Para o pessoal de marketing também, agências de marketing odontológico que estão assistindo a gente, vocês entenderem que é como se você pegasse a furadeira e você ficasse tentando explicar para o cara que essa furadeira tem 100 giros por segundo, que a broca ela consegue furar uma parede com uma densidade de não sei quantas, não sei o quê. Cara, eu não quero saber disso, eu quero o quadro na parede, eu quero ali o quadro na parede. Na verdade, existe até algo a mais disso. Sim. Você não quer o quadro na parede, você quer a lembrança da foto da família. Você entendeu? Então, o paciente ele não quer saber. É claro que, como eu disse, existem vários testes de vídeo que a gente tem que fazer, de textos, mas o paciente... É legal você falar de coisas técnicas com o paciente, mas o paciente, às vezes, ele não vai querer saber se você está usando o implante X ou o implante Y. Exato. Ele quer saber se ele vai ter que tirar a prótese na hora que ele vai fazer um exame radiológico. Ele quer saber se ele vai poder escovar o dente dele normal de novo. Ele quer saber se ele vai poder comer aquela carninha. Uma picanha. Você entendeu? Não, picanha não, né? Um contrafilé. Então, você entendeu? Genial, isso. Cara. Acho que tudo está resumindo aqui voltado para a conexão. Acredito que essa é o que mais se resume os insights que a gente pegou aqui. Outra coisa também que a gente tem pensado bastante são... a gente está falando sobre o dentista. A gente quer ajudar o dentista. Querendo ou não, no seu trabalho, você ajuda o dentista no dia a dia. Porque você grava vídeos, você... Cara, o roteiro que você acabou de fazer aqui agora, se você chega para um dentista e ajuda ele a gravar um vídeo dessa forma, ele vai ter muito mais sucesso do que Exatamente. Se ele tentar fazer da forma que ele mesmo faz. Nós também, da OdontoPage, nós desenvolvemos plataformas e a gente desenvolve landing pages para ajudar o dentista. Porque, por exemplo, nós desenvolvemos o Briefing Inteligente. O que é o Briefing Inteligente? Nós percebemos que uma das maiores dores que a gente tem, e o pessoal de tráfego e de agência de propaganda que está assistindo a gente vai entender isso, que quando você vai desenvolver uma landing page, você vai desenvolver um site, a maior dificuldade que a gente tem é de pegar o briefing do conteúdo, porque o cliente não manda. O cliente não manda. E sabe por que o cliente não manda? Porque a gente não consegue extrair dele esse conteúdo. A gente fala para ele bem assim, ó, o briefing que você manda para ele é uma lista. Ó, manda para mim esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Sabe o que acontece, cara? Você tem um atraso gigantesco. E um grande amigo nosso, o Alaor, ele sempre falava bem assim, o dinheiro está no bolso do cliente. Então, uma coisa que a gente aprendeu foi... a gente precisa agilizar e a gente precisa acelerar o processo pro dentista. Por isso a gente pensou nesse briefing inteligente. Como que ele funciona? Ele é uma inteligência artificial no celular, no WhatsApp, que quando ele adquire uma landing page nossa, ele já recebe ali o robô, já começa uma automação de um robô que vai perguntar para ele, vai fazer para ele algumas perguntas. Só que esse briefing, a gente tira fora tudo que é desnecessário. E como a gente já é especialista na odontologia, nossas landing pages já são criadas especificamente para a odontologia. Você já sabe o que converte. A gente já sabe exatamente o que ele precisa, exatamente o que converte. Então, como a gente já tem um conteúdo pronto, a gente não precisa perguntar para o cliente assim, o doutor, o que você gostaria de falar na sua landing page? Cara, fica muito aberto. É igual essa pergunta que você falou. Como que foi antes antes quando você não tinha dente e tal? Então, a questão é, nesse próprio chat, no chatbot, no WhatsApp, a pessoa ele já começa a sugerir conteúdos. Então, por exemplo, qual seria a especialidade que nós vamos desenvolver a sua landing page? O cara coloca implantodontia. O cara colocou implantodontia, já aparece o conteúdo sugerido. Dentro do campo da implantodontia, como que você gostaria de focar? Implante unitário, prótese sobre implantes zigomáticos? E nisso, o dentista, em 5 minutos, e é apenas 5 minutos, o dentista consegue selecionar o conteúdo que ele quer para a gente desenvolver o briefing bem completo para a gente. Não, e pelo fato, às vezes, de vocês serem bem nichados, então são conteúdos que já são validados e dá certo, né? Exatamente. São conteúdos que a gente já está testando todo dia e a gente já está validando esses conteúdos todo dia. O que acontece? Esse movimento de você ultra nichar o seu negócio é perfeito, é maravilhoso, é essencial. Por quê? O tempo do dentista, vamos supor, é muito caro. Então, por que esse cara ele vai gastar tempo tendo que construir um texto para você, tendo que perder horas te brifando, perder horas falando, não, Felipe, eu quero o design desse jeito, eu quero desse jeito, sendo que você já sabe o que dá certo.
Então, Exatamente. assim, não faz sentido o dentista perder um tempo que ele poderia estar avaliando um paciente, sendo que ele... Entendeu? Você já Sim. dá tudo pronto. Já tá tudo Então, pré-montado. o dentista ele precisa entender isso. Ele precisa entender que ele precisa de parceiros, ele precisa de agências ou videomaker, que seja, enfim, que já entende do negócio dele. Ontem é engraçado, eu fui fazer uma gravação ontem, né? Não vou nem falar o lugar, nem o... Sim. Ok. Que daí era um produto lá, era um carro. Fui gravar, saí um pouco da Odonto. Saiu do odonto, deu uma diversificada. Enfim. E daí eu fui gravar um vídeo para a oficina que estava fazendo um serviço num carro. E a loja que vendeu esse carro novo também estava com um videomaker lá. Gente boa, cara, e tudo mais. E eu tava gravando esse vídeo pro... Eu usando essa técnica DBS, por exemplo, ou usando a minha direção, eu falava já pro rapaz que eu tava gravando, falando, cara, vamos gravar desse jeito, ó, fala isso. Ou seja, ele entrou na frente do carro, eu gravei e matei o tempo dele rapidinho. A loja que levou o videomaker não sabia o que tinha que fazer. Aí o vendedor da loja que tava... Cara, então, ó, vamos fazer desse jeito aqui agora. Não, vamos fazer desse jeito. O vídeo demorou 5 vezes a mais para ser gravado. Sim, exato. Então, assim, o tempo do vendedor poderia estar sendo gasto com outra coisa. Sim. E não tendo que dirigir o videomaker. Sim. Então, é a mesma coisa. O dentista, ele não pode gastar o tempo dele, que é muito mais caro, talvez, e que seria muito mais proveitoso, fazendo uma avaliação, ajustando algum processo dentro da clínica, tendo que passar um simples briefing. Tendo Exato. que construir um simples texto. Tendo que, às vezes, editar um vídeo no celular. Entendeu? Exato. Igual, por exemplo, nós da Odontopage somos parceiros da Clinicorp. E Nossa, é um software muito bom. é muito bom. E uma coisa assim que eu percebo na visão da Clinicorp hoje, a Clinicorp ela tá sempre preocupada com o tempo do dentista. E eu fiz um treinamento com eles agora para conhecer melhor o sistema deles. E é incrível, cara. Eles têm, por exemplo, uma inteligência artificial que o dentista, quando ele está fazendo o prontuário do paciente, ele não precisa escrever. O paciente fez tal, não sei o que, não sei o que. Ele só fala. A inteligência artificial já escreve para ele e melhora o texto para ele. Então já fica salvo. A inteligência artificial já vai escutar o áudio dele, vai transcrever, né? E já vai melhorar para ficar de uma forma bonitinha ali escrito. Então, imagina. Pode parecer pouco, mas imagina quantas vezes você tem que fazer isso durante o dia. Nada, faz isso. Esse é um cálculo que grande parte dos dentistas não fazem. Às vezes ele acha que ele vai gastar esses 10 minutos no dia para um paciente. Faz isso vezes todos os pacientes do dia, faz isso vezes todos os pacientes da semana, vezes o mês, vezes o ano. Você entendeu? Então, tipo assim, exatamente. É engraçado isso que você falou do Clinicorp. Eu não sou dentista, nunca usei o Clinicorp. Só que os meus maiores clientes usam e falam muito bem. Então, legal. Só de você falar Clinicorp eu sei que é bom. Olha que engraçado. Que legal. Muito bom. Vamos agora então para um momento, nós já estamos encerrando, mas temos um momento chamado Tapa na Cara. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, o momento Tapa na Cara nada mais é do que o nosso convidado vai falar sobre algum momento na vida dele que ele teve uma perspectiva diferente e mudou a forma como ele estava agindo, alguma coisa mudou na sua vida que você falou, cara, por causa daquilo eu mudei e nunca mais eu trabalhei daquilo. E claro, essa mudança foi para melhor. Então a gente gostaria que você trouxesse para a gente hoje qual foi o seu tapa na cara. Cara, Felipe, é complicado. Se você quiser, eu dou um tapa agora na sua cara. Cara, é que assim, né? Às vezes vim na minha mente aqui agora, eu não, talvez não saiba te explicar algum específico. Sim. Mas eu acho que uma lição, né? Um tapa na cara, uma lição vai lá. que eu levei para minha vida é sobre tempo. Sobre tempo. É engraçado que todo mundo hoje fala de tempo e tudo mais. Só que lá atrás, no começo da pandemia, foi engraçado. Num intervalo de 5 meses, mais ou menos, eu fechei um negócio, comecei um outro e meu filho nasceu. E eu mudei de casa. Nossa! Tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. Certo. E quando meu filho nasceu, lá atrás, foi ao mesmo tempo que eu precisei dar muita energia para essa questão do odonto e tudo começou a acontecer. Eu comecei a viajar muito. E por que eu vou falar de tempo? Os primeiros anos de um bebê ali, de uma criança, eu acho que é onde você mais vê mudança. Sim. E eu viajando muito, viajando e tudo mais, e eu querendo ganhar mercado, querendo ganhar espaço, e eu quero atender todo mundo naquela loucura. Sim. Era engraçado que eu saía de viagem, quando eu voltava, o Bernardo estava diferente.
Eu comecei a notar isso, cara. Você começou a notar que já tinha saltos, né? Já tinha passado uma época dele. E isso começou a machucar. Aí eu peguei e falei, caramba, cara, será que eu preciso atender todo mundo? Será que eu preciso ser tão aberto e tudo, sabe? E eu falei, acho que não. Eu acho que eu preciso passar mais tempo com a minha família. Não é tudo sobre ganhar dinheiro, não é tudo sobre, sabe, você querer vender mais e mais. Então eu tive que, meio que na marra, otimizar o jeito com que eu gravava vídeos, o jeito com que eu vendia para os meus clientes para que eu talvez vendesse com mais qualidade, entregasse mais rápido e consumisse menos tempo. Sim. Sabe? Então, vamos supor, eu lembro que as primeiras viagens que eu fiz, às vezes eu demorava 2 dias para gravar um dentista. Hoje, às vezes eu chego no dentista 9 horas da manhã, 3, 4 horas da tarde eu já estou voltando embora, já estou pegando a estrada. Então, essa questão do tempo, assim, fazer isso, só que eu tive que ver na prática, né? Sim. Isso foi um tapa na cara pra mim, cara. Isso eu acho que marcou bastante. É claro, deve ter outros aí que às vezes não vem na minha memória, mas eu lembro. Quando você falou, eu acho que isso... Mas é válido, é genial. Na verdade, o fato de você ter visto o seu filho dando saltos que você não viu, isso foi um tapa na cara pra você. Porque daí você pensou, cara, eu preciso mudar, eu tô fazendo errado. Pelo que eu entendi, então, você atendia muita gente e aí você tinha foco na quantidade. Daí você começou a ter foco na qualidade. Eu achava que eu ia ter sucesso se eu atendesse muito. E não, cara. Você vai ter sucesso se atender as pessoas certas com o ticket certo. Genial. Entendeu? Você não precisa atender todo mundo. E isso fica aqui falando agora, eu lembrei. Isso fica pro dentista. Exato. O dentista, às vezes, ele quer na clínica dele fazer desde do tratamento A ao tratamento Y. Aí ele tá entrando no consultório 7 horas da manhã, saindo 8 horas da noite. Sim. Aí só que o faturamento dele não vai mudar nada, cara. Porque daí ao mesmo tempo que no mesmo dia ele vende um tratamento de 15 mil reais, ele vende um tratamento de 500 reais. Exato. Aí o ticket médio dele vai lá embaixo. Então, às vezes, ele tem que entender o que é mais importante ali, ver o que ele é muito bom e otimizar e nichar para o que ele é muito bom. E não querer abraçar o mundo, não. Certo. Lucas, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço obrigado por ter vindo estar aqui com a gente hoje. E esse foi mais um Talk Odonto e a gente se vê no próximo episódio.